colegas que não estão a participar. Vai aparecer no meu vlog. Assim, me preparaste depois de me filmar. Preparado para o efeito, aliás, continuo não estando, por isso eu preparei um texto. Esse texto eu queria publicar nas redes sociais, mas antes disso eu achei que por estarem aqui deviam ser privilegiados e ouvirem em primeira mão. É um texto curto sobre um pouco daquilo que eu sinto a gerir este projeto, que já tem 4 anos de existência e vai contemplando mais pessoas, mais do que serem fontes para as nossas notícias, já são também parte deste diálogo maior. O texto chama-se, entre aspas, Talks, vamos lá falar. Eu sempre gostei de falar. Muitas vezes até falo alto. Tudo bem que falo aberta e espontaneamente quando estou com os meus, recolhido ao meu círculo de amizades. E quase nunca atrevo-me a incursões oratórias quando estou em ambientes em que me sinto estranho. Causa-me desconforto, tenho vergonha, às vezes medo. Vergonha de ser presunçoso, às vezes medo de ser incompreendido. A vergonha e o medo são sentimentos que devem acompanhar uma vida adulta. Quem perde o medo e a vergonha, já disse alguém um dia, já não lhe falta muito para andar nu na rua. Enfim, gosto de falar e falo muito. Para os que me conhecem e me têm sempre por perto, reclamam das minhas longas epopeias, gigantes desabafos, reflexões desmedidas e corajosas teses. Costumo ser porta-voz dos mais retraídos. Sou a ampliação sonora dos tímidos. Quebro paradigmas discursivos e atrevo a assumir abordagens que muitos não ousariam em voz alta. Bom, esse sou eu. Quem me conhece de verdade, na intimidade do meu eu, deve estar a concordar agora. É exatamente por isso que o Entre Aspas Talks, esta proposta de falarmos, que inicia hoje, não deve ser surpresa. Tudo bem que não serei eu a falar, mas colocar pessoas a dizerem coisas, sobretudo quando são importantes as coisas e as pessoas, é para mim cumprir com o propósito quando estou nas minhas esquinas linguísticas. É prazeroso ouvir alguém a dizer coisas das quais tem paixão e domínio. Melhor ainda se forem coisas que as estudou, seja formal ou informalmente. Digo isso porque eu, que aqui sirvo como exemplo, falo de jornalismo com paixão e algum domínio, mas estudei informalmente, não na academia, como muitos devem estar a pensar. Aliás, estudar é mais do que aquecer. Muito inspiradora, por quê? Porque o Setembro Amarelo nos remete à luta contra o suicídio, que é um problema mental, que é um problema que tem acontecido muito na nossa sociedade. Então, eu quero começar primeiro por falar com a doutora Cândida, ela que é psicóloga e tem esse perfil, explicar e gostaria de perguntar, na verdade, o que é saúde mental? Obrigada, boa noite, não sei se é boa tarde ainda, mas sintam-se todos cumprimentados. O meu nome é Cândida Movala, quero agradecer pelo convite, por estar nessa primeira edição do Entre Aspas Talk. Espero que nós possamos batizar bem para que haja mais pessoas. E quero agradecer a cada uma das pessoas que se encontra aqui. É raro no meio de semana, em plena quarta-feira, esse horário, as pessoas chegarem para falar de saúde mental num local não muito habitual. Então, dão todos os parabéns por isso. Respondendo a sua pergunta, bem, saúde mental é além da ausência de uma doença mental ou transtorno mental. É sim um bem-estar emocional, psicológico e social que as pessoas têm. Elas estão bem, encontram-se em equilíbrio de ligar
com os problemas que existem no seu dia a dia, mesmo se existir uma doença mental. Há muita gente que sofre de depressão, ansiedade, até transtornos mais graves como esquizofrenia, mas as pessoas fazem tratamento, tomam medicação, fazem a terapia e se encontram bem mentalmente. Então, saúde mental é quando tu te encontras num estado satisfatório da vida, consegues conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, sabes lidar com os problemas adversos que ocorrem rotineiramente na sua vida, o stress está numa medida onde tu consegues lidar e procurar uma satisfação e consegues, acima de tudo, contribuir de forma ativa na tua sociedade e com as pessoas que se encontram à tua volta. É isso. Já agora puxando para o nosso tema de hoje, o que é que leva uma pessoa a ter a ideia de tirar a própria vida? Bem, nós estamos a falar de saúde mental nos jovens e, infelizmente, os jovens na faixa dos 15 aos 29 anos, estima-se, segundo a Organização Mundial de Saúde, que são os mais propensos a cometerem suicídios, adolescentes e jovens. As estatísticas indicam que, por ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo. Isso quer dizer que a cada 40 segundos uma pessoa cometeu suicídio. São múltiplos fatores, não é apenas um, mas são múltiplos fatores, desde socioeconômicos, emocionais, familiares, enfim, são muitos fatores que fazem ou propiciam para que uma pessoa possa cometer suicídio. Mas em muitos casos de suicídio existe presente uma doença mental que se nota como depressão num período grave. E não só depressão, como uma outra pessoa que possa ter um transtorno mental que não seja tratar, como esquizofrenia, transtorno bipolar, está mais propensa a cometer suicídio. Então, respondendo à tua pergunta, quando tu não tens o autoconhecimento, estás a atravessar por muitos problemas, uma questão de luto, muita pressão, não estás a praticar exercícios físicos, não tens uma boa alimentação, consomes álcool, pornografia de forma exacerbada, estás propenso a jogar jogos de azar de forma exacerbada, tens uma rede de apoio deficiente, não tens familiares acolhidos, não tens amigos simpáticos que te entendem, não tens emprego, desemprego, as políticas públicas, não se encontras inserido na sociedade ao ponto de achares que só são favoráveis às pessoas do partido X, Y e Z e tu se encontras excluídos no meio social, não és compreendido no seu meio, as tuas expectativas, os seus sonhos não foram supridos, estás a passar por um momento de perdeste um ente querido, estás a passar por um momento de dúvidas, incertezas sobre quem tu és, o que queres ser, como ser, tudo isso pode influenciar para culminar o suicídio. Em Moçambique, a juventude, o ser jovem, começa dos 15 aos 35 anos de idade. É assim, mas outros países devem estar parados, corta, deixa de comer, pode ser um alerta. Alguém que gostava, era ativo, de repente começa a ter insônia ou a dormir demais, pode ser um alerta. Alguém começa a usar válvula de escape, o cigarro e outras drogas como forma de atenuar o sofrimento, pode ser um nível de alerta. Alguém que de repente começa com muita irritabilidade, nervosismo, stress exacerbado, ao ponto de gritar com as pessoas, perder a paciência, não gostar de estar em comunhão com os outros, também pode ser um alerta. E o contrário disso também pode ser. De repente a pessoa que era tímida, quieta, começa a ser muito agitada, agressiva, pode estar a consumir uma droga psicoativa, ou estar num período de stress e acha que aquilo pode lhe fazer relaxar ou não. Então, por essa razão, nós precisamos conhecer os nossos. Dentro de uma casa, a família, infelizmente, deveria ser o pilar, mas muitas vezes uma ser propensa a traumas e muitas deficiências. A família deve conhecer os filhos que tem, uma mãe, um pai, deve conhecer um filho. Como é que ele age normalmente no seu dia a dia? Humor. Então, daí que é muito importante que haja equilíbrio naquilo que a gente come. E hoje em dia, infelizmente, tanto por conta das nossas 1000 tarefas que temos, já não temos o hábito de cozinhar os nossos alimentos, comer o mais natural possível e cada vez mais, por conta da correria do dia a dia, vamos trocando a nossa alimentação e comendo cada vez mais alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em gorduras, ricos em açúcar, que em algum momento acabam sendo alimentos vazios em termos nutritivos. E como eu bem falei no início, estes nutrientes acabam contribuindo muito para aquilo que é o bem-estar.
Mas, objetivamente, em termos de alimentos, vamos trocar em 500, não? Porque falamos acerca de substâncias, falamos de termos muito técnicos, mas em termos muito genéricos, qual é o tipo de alimentação adequada para uma pessoa? Relativamente a estes nutrientes que eu estive aqui a falar, destrinchando, né, em 500, alimentos que são ricos em magnésio, que ajuda muito nessa questão da saúde mental. Podemos encontrar magnésio na banana, né, que são a banana, nos espinafres, nos peixes, as vitaminas do complexo B também nos peixes, a vitamina D na gema do ovo, também na banana, o triptofano temos no leite, ovo, a banana também. A banana, como às vezes eu sempre diz, a banana é um alimento que acaba tendo quase todas as vitaminas, né? Vitaminas e minerais, que acaba contribuindo muito para a saúde mental. E o que é que se deve evitar em termos de alimentação? O que é que a pessoa deve evitar quando está com esses sintomas psicológicos? Baixa autoestima, depressão, ansiedade, coisas que podem levar a situações de suicídio. Como falei anteriormente, alimentos ricos em açúcar, às vezes as pessoas têm tendência, quando estão numa situação de stress, pela liberação de hormonas responsáveis pelo stress, acabam querendo alimentos compensatórios. Geralmente vão a correr para alimentos mais açucarados, mais doces, mas esses alimentos acabam dando um prazer momentâneo e nada acaba por preencher o vazio, por assim dizer. Então, evitar alimentos muito açucarados, alimentos ultraprocessados, que é o caso dos embutidos, os alimentos prontos, né, que a gente encontramos nos supermercados já prontos, ricos em gorduras, fritos, etc. E tentar optar por o mais natural possível, porque são realmente as frutas, os legumes, as verduras, ou seja, alimentos mais naturais possíveis que vamos encontrar estes nutrientes que acabam favorecendo o nosso cérebro, porque o cérebro acaba sendo um órgão que exige demais. E, em termos de metabolismo, energia, é um órgão que necessita de mais. Então, se a gente abastece com os nutrientes adequados, né, com comida de verdade, como eu costumo dizer, vamos descascar mais e desembalar menos. Ou seja, tentarmos evitar o máximo os alimentos de compra, assim, né? Infelizmente, muita gente acaba pensando, não, porque está no supermercado, porque é mais chique, mas não. Aquilo que é mais natural, que é mais nutritivo. É necessário que haja um equilíbrio também, né? Que a pessoa não seja tão restrita, que também não faz bem. Os psicólogos melhor podem dizer, porque equilíbrio é tudo. Isso que eu sempre digo, a alimentação deve responder a 3 princípios básicos: ser variada, ser moderada e equilibrada, para podermos ter tudo isto que acaba em algum momento nos ajudando, né? Certo. Só uma última questão. Eu sempre tenho uma questão de fome. Eu gosto muito de café. Eu tomo muito café. Eu gostaria de perceber, porque o café geralmente cria palpitações. Então, queria perceber se é algo perigoso quando está nesse tipo de situações. Bem, o café, ele é posso dizer, sim, um estimulante. Obrigada, se não vou usar termos técnicos. Acaba sendo um estimulante que o seu consumo não deve ser exagerado. Se a pessoa tem propensão a determinadas doenças, por assim dizer, o seu consumo deve ser realmente moderado. Mesmo aquela pessoa que não tem propensão para hipertensão, por aí fora, deve consumir de forma moderada. Aquilo que eu sempre digo, a alimentação deve ser no seu todo moderada. É saudável beber água? É sim, mas também não vou exagerar na quantidade, né? Tem que haver moderação, equilíbrio. Ok. Nós estamos num debate interativo e também Momento astronauta atrás, o Éden é para quem souber. Procura paz, uma chamada e já está. Liga se quiseres conversar. Dou um abraço e se for de confortar.
Só não te quero ver chorar. Uma chamada e já está. Liga se quiseres conversar. Dou um abraço e se for te confortar. Só não te quero ver chorar. Gary, muito obrigado. Bom, preparei mais um tema intitulado Sargento Nobre. Escrevi esta música, se não estou em erro, em 2020. Na altura, o assunto insurgência estava em alta, não voltam as mesmas pessoas. Então, daí, quis contar essa história. A história de um sargento nobre, alguém que perdeu a sensibilidade de sentir, de amar, de celebrar, de ser feliz. Obrigado. Ensina-me a tratar com jeito. Antes da cama vem o beijo. Ensina-me a ser nobre. Quero ser nobre. Pegar na tua mão e guiar pela direção. Ensina-me a ser nobre. Quero ser nobre. Nós avisaram-nos que fortalece a utopia. A capita escarrega tudo para que se termina. Desta noite escuridão, mas que vai estar sempre pequena. Desculpa. Deixa só falar de bom. E não conseguem ter um bom desempenho profissional e acaba gerando frustração e depressão. E há pessoas que até acabam por se matar, por se suicidar, tirar a própria vida por causa de questões profissionais. Na senda deste comentário, eu gostaria de ouvir o parecer aqui do Dr. Carlitos Ngodoma, ele que é psicólogo também e é especialista em RH. E, diga-se de passagem, foi o melhor aluno do curso em 2023. Obrigado. Obrigado. A questão do estresse ocupacional. Eu pessoalmente falando, tenho muito medo quando se usa os títulos de doutor. Me chame de Carlos. A questão do estresse ocupacional no ambiente de trabalho, ele é um problema muito sério. Por isso que muitas vezes, infelizmente, nós negligenciamos. Mas como é que este processo geralmente começa? O que é o estresse ocupacional? O estresse no ambiente do trabalho. Muitas vezes, do nada, o meu gestor vai dizer, por exemplo, Carlitos, peço para que venhas à minha sala, nós vamos ter uma reunião. E eu, sem saber, me pergunto, vamos ter uma reunião para o quê? Qual vai ser o tema? E eu começo a desenvolver mais ou menos, o meu corpo automaticamente eu começo a sentir calafrios, eu até começo aqui a suar. Vou naquela reunião e converso com o gestor e saio. Mas numa outra situação em que eu tenho uma função e naquela função eu começo a desenvolver muitas atividades. E chega um momento em que eu não consigo responder a estas muitas atividades e meu corpo automaticamente, como dizia a doutora Cândida, eu era um jovem totalmente extrovertido, eu era um jovem totalmente dinâmico. Chega um momento em que aquele colaborador, aquele Carlitos totalmente ativo, ele não começa a produzir. Ele vem para a empresa, vai vaguear, ou então vai ser aquele Carlitos que vai vir na empresa. Muitas vezes ele vai mexer com os colegas, o que nós chamamos muitas vezes de presenteísmo. Ele não vai produzir. Ou seja, nós estamos perante a uma situação de um colaborador que está a desenvolver o burnout, aliás, está a desenvolver o estresse. Este estresse que é mais ou menos esta capacidade ou esta resposta automática que este profissional inicialmente ele não vai responder àquela demanda, àquela situação que este indivíduo está a ter. Ou seja, existe um conjunto de situações que inicialmente esta pessoa ele deveria responder, mas ao mesmo tempo o corpo vai dizer não, você não tem, entre aspas, a capacidade suficiente de responder a essas situações. Então, aos poucos,
este profissional começa a desenvolver estes problemas. E estes problemas vão ser mais ou menos caracterizados por insônia, muitas vezes, falta de apetite, mudança de comportamento, como dizia a doutora Cândida. Um colaborador, um funcionário que antes era muito ativo, todavia esse funcionário começa a ser, entre aspas, inativo, vai ser calmo, não vai produzir. Ou o inverso, esse funcionário era um indivíduo totalmente calmo e começa a ser um funcionário totalmente agitado. Portanto, e isto não só vai afetar o ambiente de trabalho. Aqui somos adultos. Sexualmente, por exemplo, este indivíduo pode não responder à família. E este indivíduo leva este problema de casa, vai com ele ao trabalho. E no final das contas, quem sai a perder, claro que é o indivíduo, mas também quem sai a perder é o próprio negócio. Por quê? A Organização Mundial da Saúde diz mais ou menos assim que mais de 11 bilhões de dólares norte-americanos é perdido anualmente por causa de doenças mentais, sobretudo a questão de ansiedade, principalmente este estresse ocupacional. E quando não bem gerido, este estresse, ele acaba desencadeando o que nós chamamos de burnout, que é mais ou menos o fato desse estresse ser repetitivo e biologicamente falando, este indivíduo nós vamos ter aqui uma espécie de umas gotas, umas gotas não muito boas para a saúde, o que os médicos chamam mais ou menos de substâncias. Tem que fazer mais leituras. Edson. Agora é Edson. Por que muitas vezes, falo já na qualidade de psicólogo, por que muitas vezes os homens, nós vamos procurar sempre nas mulheres as nossas mães, no entanto, olhando a tendência atual, também vamos querer aquela que todos nós sabemos. Existe um conceito, mais ou menos, que se discute muito em psicologia, que é o facto na infância, os homens, isto se desenvolve com o andar do tempo. Na infância, os homens, eles quando crescem, nós começamos a sentir, e vocês podem olhar já nas crianças, quando a criança do sexo feminino, a mãe vai brincar com o pai, a criança do sexo feminino vai lá lutar. E vice-versa, o menino, quando o pai vai pegar a sua esposa, o menino vai lá, entre aspas, lutar, ou ele não gosta. E isto nós vamos carregando, nós vamos construindo o que se chama mais ou menos do inconsciente coletivo, ou seja, nós pegamos aquelas crenças, vamos colocar na nossa consciência, e quando chegamos à fase adulta, nós também vamos procurar aquela mãe. Claro, também como é que foi feita esta infância vai contribuir muito. As mulheres, de natureza biológica, se nós pegarmos, por exemplo, os primeiros homens, como é que eram constituídos? Eram tão grandes, fortes. E isto também foi construído nas mulheres que não. Inconscientemente, elas vão procurar já os fortes. Brincadeiras. Mas vão procurar esses homens fortes e infelizmente, quando não encontram, existe aqui um choque. E isto, onde é que é tratado? Isto é tratado muitas vezes em psicoterapia. Ou seja, a mulher tanto procura que não encontra, mesmo quando encontra os bonzinhos, malta nós, somos jogados. Mas somos. Sim. Somos jogados fora. Há uma necessidade de se sentar, isso trata-se. Tanto também nos homens, isso trata-se. Em relação às informações, eu sou da opinião que, devido ao contexto tecnológico em que nós nos encontramos, nós somos bombardeados dia após dia. Eu penso que é uma necessidade de, já falando na qualidade de adulto, de nós termos a capacidade de filtrar as informações. Existem aplicativos, por exemplo, tanto em adultos quanto em crianças, que nós podemos
instalar esses aplicativos têm uma capacidade de filtrar as informações, e uma das informações é que chama pornografia. Esses aplicativos fazem um filtro, até, por exemplo, o filtro de colegas, de amigos que nós entendemos que são tóxicos, nos adoecem. Esses aplicativos fazem isso. Portanto, eu penso que há uma necessidade de nós adultos a tentarmos sentar e colocarmos a mão na consciência. Só queria comentar algo. Vai ser breve. Sobre as informações, sim. Estamos na era do boom da informação como luz, mas infelizmente não estamos sozinhos e não temos total controle pelas mesmas, porque existem algoritmos invisíveis. Não sei se você já viu na vossa timeline, quando tu estás no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, quando vais a timeline, encorre muitas imagens de pessoas que sequer segues, mas é uma tendência daquilo que tu costumas likear, costumas pôr gosto, costumas partilhar, é o que aparece. Tu podes educar o teu algoritmo, mas sempre haverá uma informação de infiltrados, ou o algoritmo que mais se usa naquela região, consoante a tua idade, vai aparecer para ti. Até uma discussão, até o próprio sexo oposto apaixona-se pelo pai do sexo oposto ou cuidador do sexo oposto. É uma questão de identificação. Ele até justifica-se em caso da homoafetividade. Quando não ultrapassa bem essa fase, a criança já na idade adulta continua a gostar da pessoa do mesmo sexo inconscientemente. Então são questões que ocorrem, que pode explicar, pode ser que sim, pode ser que não, é uma teoria, e obrigada. Desculpa. Com as respostas que eu ouvi, a minha pergunta não era exatamente essa. Quando esteve a falar agora, quando esteve a falar agora, não é? Por que a minha provocação era, por que educar o algoritmo e não fechar o Instagram? Essa era a minha pergunta. Reduzir as fontes de informação. E se não existisse o Instagram, nós não teríamos acesso a essas informações que não queremos. Seria uma fonte a menos de distrações, etc, etc. Concordo. Cabe se filtrar. Pode-se instalar o Instagram por 6 meses. Mas hoje em dia é ferramenta de trabalho também. Então tem que saber policiar. Sim, para quem trabalha com... Para quem trabalha então pode arranjar alguém que faça por ti. Mas eu já desinstalei o WhatsApp por 2 dias e foi uma paz, mas também me criou taquicardia. Muita gente me procurava lá e não me encontrava. Os que me ligavam, anda sumida. São as pessoas que eu mais dei valor. Mas é importante fazer uma detox nas redes sociais do mundo da informação. Eu há uns anos, eu fazia artigos para um blog que tínhamos de tecnologia. Há uns anos, digo, 10, 12 anos. Há 12 anos. E naquela altura, a maior rede social era mesmo o Facebook. E o artigo era 1 mês e tal sem Facebook. E as reações que nós... Uma rede social ou um YouTube, um Facebook, um Instagram, e teve resultados negativos. Então, por isso é que eu disse, é uma provocação. E se fecharmos? E se deixar de ser uma fonte de informação? Não será bom para nós? Nós estaremos a cuidar dessa maneira da nossa saúde mental. O WhatsApp, nós temos grupo de família, grupo do STIC, grupo da escola, grupo do trabalho. Estamos a receber volta de 3.000 mensagens por dia. Se quiserem contar, vão ver que é esse número mesmo. E nós lemos isso tudo. Mas esse tempo de ler essas mensagens, nós não olhamos para nós mesmos, não lemos nenhum livro, não olhamos para uma flor com atenção. Então, será que cortar é muito radical? A provocação era essa. Mas acho que já nos respondemos, não é? Também uma proposta, se permitirem. Sim, fechar é uma opção. É uma opção. Continuar também é. Entretanto, as escolhas, voltando no primeiro ponto, não é? Tem que ir na direção do que nós precisamos.